Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. O assunto de hoje, nós falamos no último, acho que uns 2 vídeos atrás, né? Isso. E então, antes de começar a falar sobre o assunto, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like lá e compartilhar, que é muito importante para nós, tá bom? Então, o nosso assunto hoje é sobre o céu. Nós vamos fazer uma série tentando responder várias perguntas sobre o céu, porque às vezes parece que a Bíblia não tem muita informação, mas ela tem sim. Então, se você tem alguma pergunta, escreve nos comentários, tá bom? Então, Sandra, por que estudar sobre o céu? Essa é uma boa, pergunta para começar nossa série. Por que estudar sobre o céu? Sabe, quando a nossa família, que é uma família missionária, estava se preparando para mudar para a África do Sul, nós pesquisamos tudo o que a gente podia sobre o país naquela época, né? A língua, as cidades, o tipo de igreja, sistema educacional, que nós tínhamos o nosso filho com 8 anos, né? Comida. A comida, sim, a composição do povo, o sistema de governo, o sistema de saúde, de transporte, de lazer, etc, etc, etc. Tudo. Quando nós chegamos lá, muita coisa já era assim, conhecido para nós, já sabemos das línguas oficiais, etc. Se nós cremos que vamos morar no céu, que vamos viver no céu, nós devemos, no mínimo, ter interesse em saber o que a Bíblia diz sobre o céu, né? Que informações que ela traz. Lembrando assim, gente, que nós vamos morar no céu até que Jesus volte com a igreja para reinar nessa terra por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, vai estar juntos, céu e terra, vai ser criado um novo céu e uma nova terra, as dimensões vão ser refeitas e nós habitaremos com o Senhor tanto no céu quanto na terra, porque vão estar juntas as dimensões. Inclusive nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos, das dimensões. Bom, a nossa jornada nessa terra é muito breve, nós estamos de passagem, nós sabemos disso, né? E o lugar em que nós deveríamos estar mais preocupados em ter informações é onde nós passaremos o resto da nossa vida, da nossa existência. Então essa é uma razão muito forte para estudarmos tudo o que for possível sobre o céu. Também tirar algumas informações não bíblicas da cabeça, né? Alguns medos. Então a Bíblia ensina sobre o céu, talvez não tanto quanto gostaríamos, né? Mas nós podemos ter informações que nos satisfaçam, que nos encham de entusiasmo pelo céu. E o cristão precisa ter entusiasmo sobre o céu, porque é lá onde estão os que já foram, é lá onde está o nosso Senhor, o nosso amado. E também poucas igrejas, poucos pastores, né, falam sobre esse assunto. Sim, nos seminários é ensinado muito pouco, né? Exatamente. Até a quantidade de livros, às vezes tem mais sobre o inferno e o diabo do que o próprio céu, né? Ok, próxima pergunta que nós vamos responder. É o céu um lugar assustador, Sandra? Essa é uma pergunta interessante porque... Para muitos, né? Algumas Parece pessoas têm realmente um certo pavor quando se fala do céu, mas porque elas foram ensinadas que lá nós não nos reconheceremos. Existem alguns até que ensinam isso na internet, tem doutrinas, e é uma coisa muito triste. Outros debocham, dizendo que é um lugar chato, monótono, onde todo mundo senta nas nuvens tocando harpa e todo mundo de branco. e não tem nada para fazer, quer dizer, um lugar super boring, né? Chato pra caramba. Então, sem falar dos que consideram o céu um lugar infantil, irreal, conto de fadas, etc, né? Então, a falta de informação bíblica causa o medo e a insegurança sobre o céu, né, no meio dos cristãos. Então, se você pergunta para os cristãos sobre o céu, ou eles não sabem muito, ou eles falam de uma forma meio romântica, mas não querendo ir para lá, ou mostram esses medos, né? Agora, o interessante, Moisés, é que, a despeito do medo do céu, né? Todos nós, em qualquer época, em qualquer lugar do mundo, em todas as eras, nós nos sentimos, nós os seres humanos, nos sentimos puxados a crer na eternidade. Porque em Eclesiastes 3:11 diz: ele fez tudo apropriado a seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Esse anseio, esse senso de eternidade foi Deus que colocou no nosso coração. Parece que todos nós temos, né? Todo ser humano em qualquer lugar do mundo. Ainda que fale, eu sou ateu, eu não creio em nada, mas lá na alma dele, no coração dele, ele tem esse anseio, ele tem esse sentimento. Seu pai era ateu, né? E ele falou uma vez para mim que ele se sentia muito deprimido, porque ele sabia que morrendo seria o fim. Mas ele se converteu, está lá no céu com Jesus.
E também, assim, pela pouca informação, né, você nos envolve uma cultura de falar sobre isso, de criar uma expectativa, de buscar informação. Tem pouca informação na Bíblia, mas tem informação, entendeu? E a gente tem que voltar o nosso coração para isso, né? Tentar entender melhor, porque a saudade está lá, a gente tem saudade de um lugar onde nunca estivemos. Exatamente, né? É muito lindo isso. Próxima pergunta. Então, que parte de nós vai para o céu? Bom, agora começa a complicar, tem que prestar atenção. Nós somos seres tricotômicos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos corpo, alma e espírito, ou seja, a parte material e a parte imaterial. Em 1 Tessalonicenses 5:23 fica claro isso quando Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano completo é o que tem essas três partes, ok? O ser humano completo tem corpo, alma e espírito. E sem o corpo, o ser humano é incompleto. Por isso nós temos a promessa da ressurreição. Você morre, você vai para o céu, né? A parte imaterial, o espírito, mas você está incompleto. Por isso a promessa é que um dia o nosso corpo será ressuscitado, incorruptível. Vamos lá. Vamos falar de cada uma dessas três partes. A primeira parte é o corpo, tá? Que é a parte material. No grego a palavra é soma, para corpo. Ele foi feito do barro e tem consciência, o corpo tem consciência do mundo daqui, tá? Desse mundo físico que a gente vê. Ele se realiza, o corpo se realiza através dos 5 sentidos, né? Paladar, olfato, visão, tato e audição, né? Então, ele se realiza, ele sabe que ele está aqui, vamos dizer assim, né? Ele é através desses 5 sentidos. Seria comida, bebida, vestimenta, abrigo, né? Não, o corpo necessita dessas coisas, né? Ele necessita de comida, de bebida, de vestimenta, de abrigo, né? Casa, de exercício físico, de sexo, né? Então essas coisas não são pecado em si mesmas. Deus criou o corpo com necessidade dessas coisas, mas qualquer excesso ou distorção então se torna pecado. Veja que Gênesis 2:7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, Deus fez aquele, vamos chamar de boneco de barro que não tinha vida, mas o próprio hálito de Deus entrando naquele corpo, o contato do espírito com o corpo gera então a alma, e nós temos 3 partes aqui, o corpo, a alma e o espírito. E aí ele se tornou um ser vivente. E a Bíblia diz que nós somos pó, confirmando, né? Porque não era para haver morte, mas por causa do pecado, então houve morte. E a Bíblia diz que somos pó e um dia voltaremos ao pó. Gênesis 3:19 diz: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará, né? E Eclesiastes 12:7 confirma isso. O pó retorna à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Isso, então vocês estão vendo o corpo por causa do pecado, né? Então a maldição que nós recebemos da morte, que é a separação com Deus, e da morte física também, né? Então nosso corpo vai voltar ao pó porque foi feito do pó, mas a parte espiritual não está viva e volta para Deus que o deu. O próprio versículo direciona, né? E faz a separação do corpo e espírito. Isso. Né? Dando o fundamento que nós somos 3. três. Então, agora, nós vamos falar do espírito, que no grego é pneuma. O que quer dizer pneuma? Quer dizer sopro animador, princípio anímico e vivificante. Em hebraico, eu acho lindo, porque em hebraico fala ruá, que é sopro, hálito divino. Foi esse hálito divino que foi soprado nas narinas de Adão e ele se tornou um ser vivente. Então a parte imaterial veio do sopro do próprio Deus. Por isso que muitos dizem que nós temos uma centelha divina dentro de nós, né? Então o corpo se realiza nesse mundo através dos 5 sentidos. O corpo tem consciência deste mundo aqui, certo? O espírito tem consciência de Deus.
ele tem o discernimento espiritual, ele tem paz, ele tem revelação e comunicação com Deus. Então, a parte de nós que realmente comunica com Deus é o Espírito. Para o Espírito estar vivo, tem que nascer do Espírito. Aqui tem uma coisa muito importante, porque por causa do pecado foi passado de Adão para toda a raça humana a morte. Então, o nosso Espírito já nasce morto. Ele está dentro de nós, mas ele está morto. Então, nós temos o corpo e a alma, mas o Espírito está ali morto e ele precisa nascer de novo. Então, Espírito é diferente de alma, ok? Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que poderosa essa palavra. 1 Coríntios 2:14 diz: ora, o homem natural, que não tem o espírito vivo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, toda criancinha que nasce com o corpo e com a alma, mas com seu espírito morto, e esse espírito precisa nascer de novo. E para o espírito nascer de novo, precisa conhecer Jesus. E você vê, né, aqui que o versículo deixa claro a ideia de três, né? Alma, espírito, juntas e medulas. Então, o próprio Deus olha para o ser humano assim. E a gente que lida com o ser humano, a gente tem que olhar o ser humano nessas três perspectivas, né? Então, você a necessidade nos três, no corpo, na alma e no espírito. A questão espiritual, as questões da alma e as questões do corpo, né? Então, não tem como tratar separadamente isso. Muitos cristãos não gostam de ir no psicólogo, mas precisa, porque a alma às vezes precisa de ajuda, né? Exatamente. Vamos falar da alma agora. A alma do grego é psique, ou psique, alguns falam psique. A alma se divide em mente, emoções e a vontade. Então, o que é a mente? A mente é o intelecto, as ideias, os pensamentos. Emoções são os sentimentos, as paixões. E a vontade é aquele desejo forte ou fraco, dependendo da pessoa, que existe dentro de nós, formando então a consciência do ser, ok? Corpo, consciência deste mundo aqui, espírito, consciência de Deus e alma, consciência do próprio ser, tá certo? A personalidade, o caráter e a identidade estão ligados com a alma. A alma é também, agora é uma coisa séria, hein? A alma é também um lugar que pode abrigar o mal, a natureza pecaminosa e até espíritos maus. Assim como o corpo sente dor, né? Se você coloca um instrumento pontiagudo assim, você sente dor, pode ferir o corpo, né? A alma também sente dor quando ela é ferida. E as palavras ferem a alma. E a alma, a dor da alma provoca raiva, medo, vergonha, culpa, rejeição, abandono, etc, etc, que a lista aqui é longa. Exatamente, então, e por isso que o mal, vamos falar assim, o espírito mal, né, ele atua na alma, porque é onde fica a raiva, onde fica o medo, a culpa, a vergonha, ele atua, ele encontra brecha nesses sentimentos, que a pessoa não lida, não perdoa, não libera, não se livra, né, não se liberta. Então, realmente, na alma que... É interessante, mas quando a gente... Quem já teve experiência de exorcismo, né, de expulsar demônios de uma pessoa, e isso, gente, é uma coisa real, né? A gente percebe quando é a pessoa que está ali falando, comunicando e quando não é. Né? E muitas vezes nós exigimos ali no momento de expulsar, a gente exige falar com a pessoa. Isso. E nós encorajamos a pessoa a ela mesma resistir e impedir que aquela presença maligna continue dentro dela, que é muito mais fácil, inclusive, de expulsar, né? Os espíritos maus que habitam, então, nessa pessoa. A gente fala que está no corpo, mas ele está ali atuando na alma da pessoa, né? Ok. Desde o ventre, nós operamos com o nosso corpo e com a nossa alma, porque a gente nasce com o espírito morto. Mas o espírito está morto dentro de nós porque nós herdamos isso de Adão, do pecado de Adão. Foi por isso que Jesus enfatizou tanto. Necessário é nascer de novo. João 3, 4, 5 diz: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Para sermos completos, nós precisamos do corpo, da alma e do Espírito
vivo, ok? Ou revivido, vivificado, né? Precisamos do nosso espírito vivo porque nele vai vir habitar o Espírito de Deus. O Espírito Santo, o Espírito de Deus. João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Romanos 8,9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, quando o Espírito de Deus habita em nosso espírito, então nós somos nascidos de novo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para ser de Cristo, você precisa ter o teu espírito vivificado. O Espírito Santo de Deus tem que habitar no teu espírito. Romanos 8, 5, 6 diz: porque os que são segundo a carne, porque o espírito está morto, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha a importância de você nascer de novo. Então, Sandra, respondendo a pergunta, né? Que parte de nós vai para o céu? É a parte que vai para o céu é a parte imaterial. Isso. Composta pelo espírito e a alma. E a alma, exatamente. E acho que já deu o nosso vídeo de hoje, mas vocês se preparem, porque a primeira pergunta que vai ser respondida no próximo vídeo é: o que é a morte? Então, até lá, Deus abençoe.